Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje nós vamos estar atuando os versos 35 e verso 36 do Bhagavad Gita, a forma universal, que está no capítulo 11. Verso 35. Sanjaya disse a Dhritarashtra: ó rei, após ouvir essas palavras da Suprema Personalidade de Deus, Arjuna, trêmulo e de mãos postas, ofereceu repetidas reverências. Ele se dirigiu amedrontado ao Senhor Krishna e com a voz vacilante falou as seguintes palavras. O verso 36 Arjuna disse: ó Senhor dos sentidos, o mundo se regozija ao ouvir seu nome, e assim todos se apegam a você. Embora os seres perfeitos lhe ofereçam suas respeitosas homenagens, os demônios têm medo e fogem de um lado para outro. Tudo isto se faz de forma justa. Então eu vou repetir, verso 35. Sanjaya disse a Dhritarashtra: ó rei, após ouvir essas palavras da Suprema Personalidade de Deus, Arjuna, trêmulo e de mãos postas, ofereceu repetidas reverências. Ele se dirigiu amedrontado ao Senhor Krishna e com a voz vacilante falou as seguintes palavras. Verso 36, Arjuna disse: ó Senhor dos sentidos, o mundo se regozija ao ouvir seu nome, e assim todos se apegam a você. Embora os seres perfeitos lhe ofereçam suas respeitosas homenagens, os demônios têm medo e fogem de um lado para outro. Tudo isto se faz de forma justa. Muito bem. Versos 35 e 36. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o assim chamado mundo material, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendente, a revelação védica. E assim, ele está eliminando o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o samsara. A tal mestre espiritual que é pleno de conhecimento e compassivo com o progresso espiritual da alma condicionada, eu ofereço minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Então, seguindo na sequência aqui dos versos, né, que nós estamos lendo, se eu posso pedir para você ler o sânscrito, Devi? Só para a gente complementar aqui. Certo. Deixa eu ler aqui, então. Verso 35. Sanjaya uvacha etak shudva vachanam kishavasya kritanjalir vepamana kriti namaskritva bhuya evaha krishnam sagat gadam bhita pranamya. Verso 36. Arjuna uvacha sthane rishikesha tava prakritya jagat
prarishyati anurajate cha rakshamsi bhitani disho dravanti sarve namasyanti cha siddha sangha. Muito bem. Então, como nós, né, estamos acompanhando essa sequência aqui desses versos, desse momento, né, do relacionamento, do evento que está se dando ali entre Arjuna e Krishna. Então, nesse momento, finalmente, o Arjuna, então, ele já está, né, assumindo, né, o seu controle emocional, ele está voltando a si, vamos dizer assim, né, porque até então ele estava imerso numa ilusão, né, de uma visão mística que foi oferecida a ele para que ele pudesse ter, né, a experiência direta da forma universal, né, que foi então apresentada a ele. E agora ele está então, né, já recobrando a sua consciência pessoal e se dirigindo diretamente, né, a Krishna e informando a ele que quando a pessoa, né, toma consciência de si, então experimenta, como ele está falando aqui, ó Senhor dos sentidos, né? Então essa referência a Krishna como o Senhor dos sentidos, Hrishikesh, né? Tem uma cidade na Índia chamada Hrishikesh, né? Hrishikesh, que significa o Senhor dos sentidos. Então, quando Arjuna ele faz essa menção aqui para Krishna, chamando-o de o Senhor dos sentidos, é porque ele próprio, né, já está mais ou menos envolvido nesse humor de controlar os sentidos e a emoção. Então, ele está voltando a si. E ele então menciona, o mundo se regozija ao ouvir, né, o seu nome. O mundo que ele está mencionando, né, se refere à condição do mundo enquanto seres piedosos, ou seja, ele está, né, despertando a sua natureza piedosa, devocional. Ele é um ser piedoso, né? Arjuna é um amigo de Krishna, então tem essa característica pessoal, né, de ser amigo de Krishna. E ele então está mencionando esse fator também. Aqueles que controlam os sentidos, aqueles que têm autocontrole emocional, naturalmente sentem prazer em pensar em você ou entoar os seus nomes. Entoar os nomes de Krishna, naturalmente, significa também lembrar-se das atividades de Krishna, tais como, né, os motivos pelos quais se dá a criação, né, as suas lilas pessoais, seus associados pessoais, as experiências de felicidade na relação direta com ele. Então, entoar os nomes de Krishna não é apenas falar o mantra, que se relaciona, essa parte é a parte iniciante, né? É a parte básica do processo, mas a imersão no nome, no mantra, vai então revelar a natureza transcendente da realidade de Krishna. E aqui o Arjuna já está fazendo essa referência, né? O mundo se regozija, no sentido de que o mundo daquelas pessoas que se envolvem no autocontrole, que é o Hrishikesh, o controle dos sentidos, o Senhor, aquele que se torna Senhor dos sentidos, experimenta então prazer na visão transcendental direta da pessoa suprema. Então depois ele vai mencionar aqui que o prazer de ouvir, né, o seu nome também significa necessariamente ter a visão pessoal, né, do ser. E todos se apegam a você. Tá? Então, todos se apegam a você. Mas, ao mesmo tempo, lá embaixo, né, vai se dizer que os que, como ele é colocado aqui, os demônios, né, essa palavra, como a gente sempre faz uma contextualização dela, né, aqueles que são aversivos a você, ou aqueles que não controlam os sentidos, aqueles que são hedonistas, egocêntricos, voltados, que têm uma vida estéril, voltada exclusivamente para a satisfação dos sentidos pessoais, em detrimento, né, de uma realidade que transcende ao egoísmo e que é coletiva. Então, aqueles seres, assim, supostamente, assim,
falsamente controladores, dominadores, os assim chamados senhores desse mundo, né? Os espertos, né? Como eles dizem, né? Esse mundo é dos espertos, né? Os assim chamados espertos permanecem nesse mundo, nascendo, renascendo e morrendo constantemente. Esse mundo é dos espertos. O próximo, o transcendente, é dos despertos. Então, os espertos nascem e renascem para morrer continuamente. E os despertos transcendem absolutamente. Então, aqueles que são os senhores desse mundo, né, os dominadores, né, aqueles que querem ser os senhores desse mundo, esses daí, então, né, são chamados, aqui é mencionado demônios, né, mas essa palavra não é muito apropriada, não. O melhor mesmo é Asura, que significa distantes da luz, né? Súria significa o sol. E Assúria, ou Asuras, são aqueles que estão longe do sol, ou longe da luz, na escuridão, na ignorância, são os hedonistas, egocêntricos. Então isso é mais apropriado. Mas aí tem aqueles que são hedonistas, né? Egocêntricos, que fogem daqui para ali. E isso alteraria naturalmente, né, a afirmação lá acima de que todos se apegam a você. Né? Então, se existem os Asuras, então não é que todos se apegam, né, ao Supremo. Então, aqui, quando ele menciona que todos se apegam, então, também atrás ou antes dessa afirmação, ele também está mencionando o Rishikesh, ou seja, aquele que controla os sentidos, aquele que controla a mente, e aquele que sente prazer em entoar os seus santos nomes, ou os seus nomes transcendentais, os seus nomes absolutos, ou as referências em relação a você, que são as referências absolutas, essas pessoas, então, sentem prazer em relacionar-se com você e, naturalmente, se sentem apegadas a você, querem estar com você ou estabelecer amizade com você, conexão com você, querem abrirem-se para receber você em suas mentes e seus corações. Essas pessoas são chamadas piedosas, elas são chamadas de amigos, queridos, né, por você mesmo. Então, são aqueles que possuem kripa, ou misericórdia no coração. Normalmente, eles são compassivos e misericordiosos. É dito que, né, os amigos de Krishna, ou os amantes de Krishna, aquelas almas mahatmas que são piedosas e que estabeleceram para si mesmas como meta suprema conquistar o coração do Senhor Supremo, é dito que eles são suaves como rosas e duras como raios, porque elas sabem que as almas condicionadas são vitimistas e egoístas, então elas não são muito afetadas por esses sentimentalismos, né, dos vitimistas e egoístas. Eles simplesmente estabelecem a meta: você deve despertar, e é isso que você tem que fazer. Então, isso parece ser duro para algumas pessoas, parece ser insensível, parece ser, sabe, assim, com uma certa, até um certo autoritarismo, mas assim, o sentimentalismo levará o ser a renascer, né? E essa determinação, esse aparente autoritarismo daqueles que são transcendentes, libertará o ser do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Então, nesse caso, os sábios, eles não se deixam, serem afetados pela lamentação da humanidade e simplesmente permanecem constantemente na sua determinação de seguir adiante na transcendência e também informar aos demais que esse é o caminho que deve ser adotado por todo ser sóbrio, inteligente e de boa vontade. Aqueles que se tornaram Rishikesh, ou controladores dos sentidos, aqueles que sentem prazer em ouvir falar no absoluto Senhor Supremo, e aqueles que se apegam amorosamente ou amistosamente à morada transcendental ou à transcendência. Então, esses que são seres perfeitos lhe oferecem respeitosas homenagens. Porém, aqueles que são hedonistas, que são ligados à escuridão, ancorados na escuridão e nos sansara dos repetidos nascimentos e mortes, esses o temem, esses se afastam ou se sentem desanimados diante de vós, né? E tudo isso acontece de forma justa, porque aquele que se dedica amorosamente a buscar-te, conquistam o seu coração. Agora, aqueles que desejam adorarem-se a si próprios e permanecer na escuridão, né, recebem os resultados equivalentes. E isso não é uma
a determinação nossa, faz parte da regra da existência. E aqueles que têm ouvidos, ouçam, e aqueles que têm olhos, vejam, porque o conhecimento, ele é para aqueles que o recebem no coração, o cultivam e cuidam dessas sementes valiosas. Né? Então aqui está mais uma delas, né? Uma gota védica para regar aí essas sementes valiosas. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.